21 de abril de 1792. Fazem. Não sei contar. Contem aí, tá? E me diga depois. Seguinte, hoje a gente vai falar de Inconfidência Mineira, porque hoje é dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Então eu lembrei de dar essa aula, fazer essa aula, pra gente poder trabalhar. Olha só, até botei o Tiradentes ali na TV. Olha ali que massa. Escreve aqui então, Inconfidência Mineira. Pode ser na TV aqui que tá brancão, tá? Beleza. A Inconfidência Mineira, ela é um processo histórico que acontece no Brasil no ano de 1789 e tem seu fim no ano de 1792 com o julgamento que termina na morte aí do nosso querido herói Tiradentes, tá? A gente vai falar um pouquinho do que foi a Inconfidência Mineira. Na verdade, eu preparei um roteiro. Aqui vocês estão vendo aqui que tem um tablet aqui, ó. Mas não é para roteiro, não estou lendo nada aqui. Eu posso até fechá-lo, né? Já tem umas pesquisas do Google sobre Tiradentes, ó, se vocês forem ver aqui, tá? Mas vou até fechá-lo para não usar o roteiro. O Brasil, naquela época, vivia um momento colonial, ou seja, era administrado à distância, vamos dizer assim, por um país, uma metrópole, uma potência da época, que no caso era Portugal. Então o Brasil era colônia de Portugal. A gente já passou por diversos pontos econômicos aí, e agora a gente está na era dos metais preciosos, do ouro. Só explicando aí, gurizada, na verdade o Brasil teve esses 4 ciclos econômicos. Beleza. A gente está na era dos metais preciosos e do ouro ali, 1789, né, que eu falei para vocês que é o ano da Inconfidência Mineira. Por que isso acontece? Por que os mineiros, né, Inconfidência Mineira, vão se revoltar contra a colônia? Bom, o motivo central que fez com que essas pessoas se revoltassem aí era a questão dos altos impostos cobrados pela extração dessas pedras, desses metais preciosos. Então, Portugal ganhava muito dinheiro com esses impostos e precisava fazer o controle desses impostos. Todo o ouro que era retirado das minas de ouro, né, na região de Minas Gerais ali, era cobrado por Portugal a taxa aí de 1/5, ou seja, 20% aí para quem é ruim de matemática que nem eu. Eles achavam que era uma injustiça muito grande, né? O pessoal não aceitava esse tipo de coisa, né? Como se hoje os impostos fossem muito baratinho de se pagar, né? A gente sabe muito bem. Mas tudo bem, lá, outra época, outras questões e tudo mais. Nesse mesmo ano, 1789, está ocorrendo no contexto mundial o que a gente vai chamar de Revolução Francesa. Para quem gosta de linhas do tempo, é a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Isso não é muito importante, tá? Mas é só para a gente contextualizar historicamente e perceber que a gente já está aí nesse momento na Idade Contemporânea. O Brasil, ele não vive numa bolha. Ele vive dentro do mundo. Essas influências internacionais influenciam o Brasil, né, no que acontece aqui dentro e tudo mais. Beleza. Então, a partir daí, né, e tá rolando a Revolução Industrial e tudo mais, ou seja, o mundo, ele já não tá mais aceitando. Para quem não sabe, a Revolução Francesa foi um marco na questão de romper com o regime absolutista, aquele regime de reis, de rainhas, que, enfim, vocês que estudam na escola aí devem lembrar daquele episódio, né, em que a rainha diz que, se não tem pão pro povo, que dê brioches, né, que mostra justamente essa metáfora aí, mostra aí, os reis não estavam a par do que estava acontecendo com a população que passava fome, que tinha suas necessidades e tudo mais. Então o regime absolutista, ou seja, dos reis, das rainhas, das princesas, daquela forma mais roots do regime mesmo, mais raiz mesmo, era uma coisa retrógrada, uma coisa que era fora do seu tempo. Então, por isso também que há essa transição entre a Idade Moderna para a Idade Contemporânea nesse momento, porque é o rompimento com aquele regime absolutista, o regime imperial, o regime de reis e rainhas que não atende os anseios do povo. O contraponto disso é a questão republicana, né? Vai aparecer partidos liberais, vão aparecer grupos políticos
de caráter liberal, né? Não é a mesma coisa dos liberais de hoje, mas entendam como liberais aqueles que eram a favor da república, muitas vezes a favor da libertação dos escravos, os ideais da Revolução Francesa, que eram liberdade, igualdade e fraternidade. Essas pessoas mais da elite, vamos dizer assim, nesse momento o Brasil já começa a ter uma... Nesse momento, o Brasil já começa a ter uma elite em razão do ouro, das minas de ouro e tudo mais, seja uma elite formada por esse processo econômico mesmo, seja uma elite formada por uma questão de contrabando e outros esquemas. Enfim, tem uma elite, tem pessoas com certa grana já no Brasil, apesar de ser colônia, né? Tem muita grana rolando. Então, isso aí acaba destacando essas pessoas. Beleza, vamos voltar lá para a Inconfidência Mineira, depois desse contexto aí. Essa elite... ela se preocupa muito com esses impostos, né? Ela acha que realmente imposto é roubo. Então, se revoltam baseados nesses ideais de liberdade, igualdade, fraternidade que estão rolando na Europa nesse momento, né? Porque esses caras sendo elite vão estudar na Europa, eles sabem o que está acontecendo lá e tudo mais. E aí voltam para cá e divulga, não, lá está acontecendo isso, não é mais aceito esse tipo de mecanismo de governo, né? A gente vive aqui como se fosse um império absolutista. Vão começando a botar coisinha na cabeça das pessoas e tudo mais. E aí vai ter um apoio grande aí com relação a essa questão aí da Inconfidência Mineira. Lembrando que Minas Gerais era um espaço de urbanização na época. Era um espaço muito rico, talvez uma das cidades mais ricas do mundo, né? E aí... vai ter essa revolta, né? Obviamente que sendo um governo colonial, vamos dizer assim, de uma metrópole, quase como um regime absolutista mesmo, de reis e rainhas, eles não dão nenhuma chance para qualquer revolta, né? Eles vão lá e acabam com a revolta no mesmo momento, né? Existia também a questão da derrama. A derrama era simplesmente assim, ó. Digamos que o cara lá, que extrai o ouro, não queira pagar os 20%. Ou esconda, né? Tinha até o pessoal que escondia dentro dos santos. Santinhos, né? Comprava o santinho ali, escondia. Por isso que... E os santos eram feitos de madeira. Por isso que tem aquela expressão, o santo do pau oco, né? Porque era para guardar o ouro dentro e pá. Beleza, então os caras tentavam sonegar porque achavam esse imposto alto. Não muito diferente de hoje, tá ligado? Mas é isso aí que eles acabavam fazendo, né? E aí, o governo de Portugal, como não era burro, ele ia lá e proclamava a derrama. Derrama era o quê? Simplesmente, ele chegava e dizia assim, não... já que tu não me pagou, já que tu não atingiu aqui no mínimo 100 quilos, se eu não me engano, de ouro, eu preciso confirmar essa informação, por favor, aqui, pessoal. Pesquisando. Meu Deus. Ah, sim. Desculpa. E a informação equivocada. A informação correta é a seguinte. Então, assim, ó, eram 100 arrobas. Se não atingisse essa meta... e não atingia às vezes e tudo mais por causa desse esqueminha, ou por causa que não atingia mesmo, porque o ouro ele chega ao seu fim, né? Uma hora chega ao fim essa era do ouro no Brasil. Então, nesse momento, é bem importante destacar que existia, de fato, esse medo muito grande da derrama. Derrama, né? Enfim, eu expliquei, não falei nada. Derrama, simplesmente, a coroa portuguesa pegava, entrar nas casas das pessoas, pegar bens, pegar terras, pegar outros tipos de coisas que pudessem pagar essa grana que havia faltado. É óbvio que isso aí ia causar muita loucurada, o pessoal ia ficar louco, o pessoal ia, tipo, não é justo, não sei o quê. E isso também foi um dos motivos aí para ocasionar essa questão aí da Inconfidência Mineira. Beleza, vamos voltar lá pro Tiradentes, tá? Que eu já falei aqui. Tiradentes ali que tá na TV, agora tá branco. Ó, Tiradentes ali. Tiradentes, pessoal, ele, para alguns, vou dar pra mim. Para alguns, ele era líder da Revolução. Para outros, ele foi um grande bode expiatório. O Joaquim José da Silva Xavier, que era militar e nas horas vagas ele era dentista, conhecido como Tiradentes. Para alguns, ele era esse bode expiatório que levou toda essa culpa dessa revolução para si sozinho. Portugal era uma das maiores potências daquela época, porque dominava essa questão da colonização. Aí ocorre essa revolta, né, Inconfidência Mineira, do ano de 1789, baseada nesses princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Para quê? Com o real objetivo de lutar contra a coroa portuguesa, mas também de talvez fazer uma independência do Brasil, né? Então seria uma independência que seria mais ou menos parecida com a independência dos Estados Unidos, que pegou as elites ali das 13 colônias. Então eles pegam aqui, ó, tomara que esteja aqui, né?
Eles pegam aqui as 13 colônias e vão avançando aqui para o oeste e vão criando aquela região dos Estados Unidos da América, né? Isso eram elites locais ali que eram colonizadas anteriormente pela Inglaterra. Então, baseado nessas questões todas, Revolução Francesa e Independência dos Estados Unidos, o famoso Tiradentes, ele se destaca ali como líder, ou como bode expiatório, ou como apenas um cara que estava ali mesmo no meio daquela revolta, tá? O que acontece ao final dessa revolta, né? O governo da coroa portuguesa pega realmente e vai pra cima dos caras, prende os caras, né? Vai ter um documento chamado Autos da Devassa. Tranquilo. Aí nisso vai estar todo ali, todo o processo, né? Por que tais caras foram julgados de uma forma e tais caras foram julgados de outra, né? Vai estar tudo isso e tudo mais. Beleza. O que aconteceu no final, tá? Todos os companheiros do Tiradentes, eles foram julgados de uma forma até branda, vamos dizer assim. De uma forma eles eram expulsos do Brasil, foram viver um tempo na África, depois podiam voltar, ou ele tinha que pagar uma multinha. Então, teve todos esses aspectos aí da Branda. Por quê? Porque, de fato, não era o objetivo da coroa portuguesa penalizar esses caras, mas sim acabar com aquela revolta que poderia ser o início ali de uma independência do Brasil, coisa que não foi e tudo mais. Na verdade, nem se sabia, né? É uma discussão historiográfica. O que seria verdade com relação a esse momento, se realmente eles queriam fazer uma independência do Brasil, se realmente eles queriam fazer Minas Gerais ser separada do resto do Brasil, porque era um dos principais locais ali com relação à economia e tudo mais. Então não fica muito claro essas questões. O Tiradentes, por sua vez, ele foi identificado como se fosse o grande líder, como se fosse o cara ali que realmente começou com tudo, né? E foi condenado à morte, como vocês devem saber, na verdade, né? Por enforcamento. E depois os pedaços do corpo dele, né, a cabeça, os braços ali, tiraram todos os braços ali, foram postos em praça pública. Por quê? Para mostrar para as pessoas o que acontecia com aquelas pessoas que iam contra o regime da coroa portuguesa, né? Então, né, a coroa portuguesa queria deixar uma mensagem com esse julgamento final aí. Beleza, coloca uma imagem horrível aqui do Tiradentes, tá? Que é aquela tudo cortada, assim, pintura e tal, que é horrível, mas todo mundo divulga, então vamos botar aí. Qualquer coisa dá uma manipulada nesse momento. Já saiu. Então o Tiradentes ele vem a falecer e aí acaba a história do Tiradentes aí. Morre, né? Tem uns conspiradores aí que vão dizer, o cara tava vivo depois de tantos anos. Saiu inclusive uma reportagem na Veja que dizia isso, uma coluna de um certo jornalista aí, nem lembro o nome dele, mas que disse que ele teria assinado um livro de presença em algum lugar, alguns anos antes da morte dele, mas a história é essa, né? Teve a revolta da Inconfidência Mineira e ele foi condenado aí ao enforcamento e ao esquartejamento, né? O que é muito louco, mostra de fato como que funcionava as questões aí de se revoltar contra a coroa.